Olá, boa noite! Começando o nosso Mais Vida dessa sexta-feira, ao vivo para todo o Brasil, 8 horas 32 minutos. Só um beijo bem gostoso para você, ó. Um beijo aí no seu coração, em qualquer cantinho do Brasil. Já está preparado para curtir as atrações do nosso programa dessa noite? Olha, só tem assunto bacana, você não pode perder o nosso bate-papo, por exemplo, com o otorrinolaringologista Dr. Daniel Cury. Gente, ele vem aqui ao nosso programa falar sobre as causas, os sintomas e os tratamentos da labirintite. Você sofre desse mal? Então manda a sua pergunta para a gente, 11 95033 6870. Nós vamos falar também a respeito das principais questões que envolvem o processo de inventário, gente. As suas características, os seus cuidados. Nós vamos receber aqui na nossa casa a advogada familiarista, a doutora Betânia Costa. E olha, vale a pena você tirar as suas dúvidas a respeito desse assunto. E claro, eu estou esperando a sua participação, a sua pergunta, o seu comentário sobre o nosso programa. Manda pra gente no WhatsApp 11 95033 6870. 11 95033 6870. A nossa produção está atenta aqui e vai pegar todos os seus recadinhos. Se você prefere Instagram, vai lá no Instagram, @redevida, tem uma fotinho que a gente acabou de postar, pode comentar. E se você tiver as outras redes sociais, coloca a hashtag Mais Vida que a gente acha você. E eu também quero deixar o meu beijo para minha parceira Dani Pink, que entrou de férias e já vai estar de volta com a gente. Beijo para você, parceira. E se cuida, tá bom? Ó, a gente vai começar o Mais Vida desta sexta-feira falando sobre um assunto muito interessante, principalmente para vocês jovens. Vamos falar sobre o futuro. Um cargo importante numa empresa respeitada, carro importado, casa luxuosa, férias no exterior, reconhecimento profissional, felicidade pessoal. Olha, para os jovens, adultos e até mesmo as pessoas já de meia idade, saber o que se espera é sempre um desafio, não é mesmo? Alguém já disse que uma grande jornada inicia-se com o primeiro passo? Bom, mas escolher a direção a seguir, ter um planejamento de vida e conhecer o destino são fatores tão importantes como a iniciativa. Todo ser humano tem os seus sonhos e as suas expectativas, e isso é fundamental para levá-lo adiante. Porém, saber aonde se quer chegar não basta. É primordial saber como fazer para se chegar lá. E você já se viu daqui a 5, 10, até mesmo 20 anos? Bom, quem responde a essa e outras perguntas e conversa conosco na nossa casa nesta noite é o palestrante, escritor e conferencista, nosso grande amigo, que estava com saudades dele, César Romão. Boa noite, César. Seja muito bem-vindo ao nosso Mais Vida. Prazer te rever. Prazer é todo meu. Estava com saudades, hein? Pois é. Vamos bater um papo sobre esse assunto, até porque eu estava observando aqui que as pessoas, através das redes sociais, a gente acompanha, parece que estão meio perdidas. Será que é o excesso de informação que deixa as pessoas meio perdidas assim? Ou será que as pessoas ainda não conseguiram se decidir o que vão fazer na vida, hein? Boa noite. Boa noite, Fábio. Olha, é muito importante as pessoas refletirem sobre essa questão do futuro. E o primeiro ponto é assim, o futuro hoje, ele não é mais passível de previsão. Ele depende do processo aplicado em sua construção. Ou você constrói o seu futuro, ou você vai viver com o futuro disponível no mundo. Mas para que pensar no futuro? É porque é lá que nós vamos estar, é lá que você vai estar. Hoje nós vivemos essa nova economia da tecnologia e o que acontece? É muita informação, mas você tem que ser uma pessoa atenta, você tem que ficar atento ao que lhe interessa. Ao que é útil a você, a sua carreira, ao seu desenvolvimento de competências. E em relação ao trabalho, eu acho que você citou aqui os jovens, tem duas coisas que eu quero recomendar a você que é jovem. Primeiro, se o seu trabalho não muda vidas, mude o seu trabalho, ok? E escolha um trabalho que você possa realizar pelo resto da sua vida. Até porque nós teremos
mais idosos daqui a 20, 30 anos. As pessoas estão vivendo mais, os jovens estão nascendo menos e as pessoas com mais idade estão vivendo mais. Então você vai ter que ter um operacional até os seus 80, 80 e tantos anos. Agora, por que pensar no futuro é algo tão importante? Às vezes a gente está muito jovem e fala assim, depois eu penso o que eu vou fazer da minha vida, né? Vou curtir a vida. E depois a pessoa fala assim, poxa, eu deveria ter pensado nisso antes. Não é verdade? Eu vou deixar como é que está para ver como é que fica. Não é? Infelizmente não funciona. Sabe por quê? Nós temos várias fases. A melhor fase nossa, a nossa fase mais produtiva, até por isso que as empresas preferem os jovens, né? É quando você ainda está começando a sua carreira, às vezes não tem ainda uma família, então as empresas até preferem por causa de viagens, né? Mas essa sua fase produtiva é nela que você tem que semear, porque depois isso vai passar. Hoje, pessoas com mais de 50, 60 anos têm dificuldade de colocação. Na minha opinião, é o contrário. Na Grécia Antiga, os sábios, os mais velhos, iam para o templo de Delfos, iam dar conselhos. Né? Eu hoje digo que as empresas todas teriam que ter conselheiros com mais de 60 anos. Então, nessa tua fase produtiva, é onde você deve realmente procurar se encontrar, porque é dela que você vai viver mais 30, 40 anos. Aliás, será que é uma associação, até fazendo também um pouco de filosofia aqui, a ideia de que a pessoa que é mais idosa é associado mais à questão de doenças ou de que ela não pode gerar uma produtividade como um jovem? É por isso que nós não temos essa valorização, César? O Brasil hoje, Fábio, a gente está com um pequeno probleminha, né? As pessoas hoje sabem muito mais sobre doença do que sobre saúde. Isso é verdade. Então, muita gente fica doente por desinformação. Eu vou lhe dar um exemplo. Nós temos aqui um volume enorme de pessoas que têm o vírus da hepatite C e nem sabem. Por quê? Porque não foram lá fazer um testezinho, que é uma picadinha no dedo, entendeu? Então, tem muita gente que está abreviando a sua vida por falta de conhecimento da saúde. São as coisas necessárias para você ter saúde. Então, hoje, se você perguntar sobre remédio e sobre doença, as pessoas fazem até concorrência. Falam, mas a sua doença não é mais valorosa do que a minha é maior que a sua, eu levei 112 pontos, você levou só 90. Né? Então, as pessoas gostam muito de discutir doença. A gente precisa começar a discutir saúde. Verdade. Agora, eu queria falar um pouquinho sobre a questão dos erros mais comuns que as pessoas cometem ao fazer um planejamento de vida. Quais seriam esses erros? E a gente consegue identificá-los para poder corrigi-los? Consegue. O primeiro erro é a arrogância. As pessoas, quando começam, elas começam com um certo grau de arrogância, até que é normal. Tá? Então, até tem os salmos que falam que a arrogância precede a queda. Né? Então, a arrogância. Então, a humildade, ela cabe em todo lugar na sua carreira. Esse é o primeiro ponto. Então, evita a arrogância. O segundo é você fazer escolhas e decisões mais próximas do correto para você. Porque a nossa vida, ela é alicerçada nessas duas colunas, escolhas e decisões. Você vai viver exatamente o que escolher, exatamente o que decidir. Por isso, preste muita atenção nas suas decisões e escolhas. Se você errar muito cedo, você vai começar a sofrer muito cedo. Agora, se você já começa mais próximo do que é certo, você já tem um caminho mais asfaltado aí para o seu futuro. Agora, o César, aqui entre nós estamos falando de Brasil, né? Nível Brasil. Então, a gente percebe assim uma discrepância, uma variedade imensa de situações e não só a situação urbana que nós vivemos aqui. Eu queria te fazer uma pergunta, será que nós somos péssimos planejadores? Porque a gente acaba não observando determinadas nuances. Às vezes a gente se inspira muito nos países de primeiro mundo, deve se inspirar realmente, mas nós temos uma extensão territorial imensa, uma variedade enorme de pessoas e de tipos, de gostos, de trejeitos, realidade rural, realidade urbana. Como que fica para a gente
planejar para a gente não pagar tantos impostos ao longo da vida, principalmente no que se diz respeito ao que você tocou agora há pouco da saúde? Um grande problema do Brasil realmente é a distribuição de riqueza, que não é nem distribuição, a gente está muito longe de uma realidade de países realmente desenvolvidos. Verdade. Eu penso assim, Fábio, tudo deve começar na educação. Salomão, quando levavam a ele uma criança perdida, diziam: Salomão, aqui está uma criança perdida, não encontramos o pai nem a mãe. Naquela época, 5.000 anos, ele já dizia: colocai esta criança no caminho reto, ela jamais se esquecerá, porque a mão que embala o berço é a mão que escreve o destino de uma nação. E nós não estamos fazendo isso hoje. A questão de planejamento, a questão de preparo para a vida também é um papel do educar, também é um papel da escola, também é um papel da família. Faça uma pesquisa aí entre os seus amigos, quais os pais que ensinaram os filhos a planejar? Quais os filhos que aprenderam a planejar na escola, ou mesmo no colégio, ou mesmo na faculdade? As pessoas terminam as faculdades hoje e, de repente, não tem condição de operar naquela profissão que ele acabou de pegar um diploma. Verdade. Ele não sabe como começar, ele não sabe como... Ele se forma dentista, ele não sabe como começar um consultório, como administrar um consultório. Essa coisa do planejamento, eu acho que nós deveríamos inserir na vida familiar, os pais junto aos filhos, porque os pais normalmente erraram muito, porque também não planejaram, né? Então vamos asfaltar um pouco aí para os filhos, e na escola, no processo de educação. Você vê que papo inteligente, gostoso, né? Nessa noite de sexta-feira. Eu quero fazer uma pergunta, vou avançar um pouquinho mais, falando sobre futuro. Podemos? Claro. A gente já ouviu aquela expressão, aliás, ouvimos com muita frequência, o futuro é agora, né? Já ouvimos falar isso, né? O futuro é agora. Então, eu te pergunto, pensar no futuro como um dia de cada vez, é correto ou eu tenho que pensar e me projetar lá na frente para eu ter um resultado mais positivo? Então, você sabe que uma vez Jesus disse em uma das parábolas, né? Olhai os lírios do campo que não semeiam nem colhem, no entanto, nem Salomão se veste com tanta grandiosidade. A gente tem que semear. Não é a questão do futuro ser agora. Eu acho que todo dia você deve encerrar o seu dia, se olhar no espelho e fazer duas perguntas. O que semeei hoje? Essa é a primeira pergunta. Boa. E a segunda, se você foi útil. Eu fui útil hoje? Eu fui útil a um amigo? Eu fui útil a alguém? Eu fui útil a um mendigo na rua? Eu fui útil? Olha, você vai se apavorar com as respostas. Você vai se apavorar. Faz essa experiência hoje, antes de você dormir. Então vamos lá, a primeira pergunta: o que é que eu semeei hoje? E a segunda, se você foi útil. A questão do viver o agora, ela te torna um pouco inconsequente. E você acaba fazendo coisas inconsequentes. Então é legal você pensar assim: o que é que eu vou semear hoje? O que é que eu vou plantar hoje? Porque é assim que você constrói o seu futuro, é semeando. Aos pouquinhos, dia após dia, um passo de cada vez. Você já pensou se você fosse viver tudo num dia só? A gente nem consegue. E tem gente que planeja o futuro tão lá na frente que ele fala assim: não vou pensar nisso agora, deixa para depois. E aí, quando vai perceber, não plantou, não fez a sementinha do dia a dia. A gente tem um grande detalhe hoje, né? Se você planeja muito na frente, o mundo está mudando tanto hoje, verdade, que de repente aquilo que você planejou não existe mais. Por exemplo, nós tivemos a fase das startups. Hoje existe um verdadeiro cemitério de startups pelo mundo, não só no Brasil. Você tem a fase do Facebook. O Facebook é um verdadeiro cemitério. Tem muita gente viva lá, mas tem muita gente que abandonou, que já não está mais. É muito importante, por isso que eu insisto no semear. Semear. Porque quando você semeia, a colheita vem. César, tem chegado aqui muitas perguntas, aliás, não são algumas, são muitas. Podemos fazer dos telespectadores? Claro, sinal da sua ótima audiência. Olha só, Itupeva, São Paulo é o nosso primeiro destino. A nossa primeira pergunta é o Rogério Cavalim que pergunta. Ele diz assim: boa noite, Fábio e doutor César Romão. Primeiro ele elogia, fala que o programa está ótimo, muito obrigado. César, eu gostaria de saber como buscar a motivação todos os dias. Como manter a mente em nossos objetivos. A motivação, Rogério, é como banho, né? A gente precisa tomar todo dia. É verdade. Mas essa coisa de buscar, ela é muito interessante. Quando eu era garoto,
Eu morava ali na Rua Madri, na Vila Prudente, e eu tinha que sair dali e ir para a escola do SESI, ali no bairro do Santa Clara. Conheço bem, moro ali do lado. Então, opa, sou Vila Prudentino também. Eu subia Rodolfo Anato ali a pé, aí eu passava perto de um bar, e todo dia de manhãzinha, né, 6h30 da manhã, eu escutava, sai um pingado, e aquilo era um marketing, né? Eu falei, um dia eu vou guardar um dinheirinho e vou entrar nesse bar de manhã e vou pedir esse tal de pingado. E aí um dia eu guardei lá um dinheirinho, passei um dia mais cedo ali na frente do bar e escutei todo mundo gritar, sai um pingado, sai mais um pingado. Aí eu entrei no bar, o que você quer, garoto? Eu falei, sai um pingado. Aí o rapaz do bar me trouxe o pingadinho, naquele copodinho de bar, né? A hora que eu olhei pro pingado, eu falei, nossa, minha mãe me dá isso todo dia de manhã. E eu estou aqui buscando aqui fora algo que a minha mãe, todo dia de manhãzinha, põe na mesa. Mas lá. Era o marketing dele, né? Então, olha, a mensagem que eu quero, às vezes, dar aqui para o seu público, para o Rogério, é que toma cuidado, porque às vezes a gente vai buscar lá fora o que você tem dentro de você. E aí você vai perdendo a sua personalidade, você vai entrando na moda, você vai fazendo o que todo mundo está fazendo. E aí você suprime a sua personalidade, suprime as suas competências. É como você ler uma revista e dizer assim, olha, engenheiro abre choperia e fica rico. Aí todo engenheiro vai lá e quer abrir uma choperia. Não é bem assim. A gente, para encontrar motivação, são motivos para existir. É fácil. Faz uma listinha de motivos para você existir. É ali que você vai encontrar todo dia a sua força, a sua coragem, a sua inteligência. Muito bem. Olha só, agora a próxima pergunta é da Viviane, aqui de São Paulo, capital. Olha só, ela pergunta o seguinte. Eu trabalho, César, numa profissão a qual não me identifico, porém ainda estou porque preciso para sobreviver. O que é que eu faço, César? Olha, quando a gente está numa profissão que nós não temos identidade, nós temos que desenvolver competências para a profissão que nós queremos estar. Tá. Não adianta você querer vencer. Você precisa se preparar para vencer. Então, olha lá, qual é a profissão que você quer? Anota aí. E aí você descobre quais as competências que você precisa para chegar naquela profissão e desenvolva essas competências. Porque hoje as pessoas são admitidas pela sua competência e são demitidas pelo seu caráter. Olha que coisa interessante. Às vezes a pessoa é competente, mas é um péssimo ser humano. Então não vale nada a competência dele. Então você, para ser feliz na tua profissão, você tem que ser um ótimo ser humano e desenvolver as competências necessárias. Boa noite, Fábio e César. Você concorda, César, que para alguém se dar bem na vida, ela não precisa ter muito dinheiro e sim planejar tudo certinho e ser bastante compromissado? É o Newton de São Paulo que está perguntando. Ô, Newton, olha, o que é uma vida abundante? É a vida que não te falta o essencial. Essa é a vida abundante. Às vezes você vê uma pessoa mega fantástica, 12 aviões, 3 helicópteros, tem um filho drogado, ou está no 8º casamento. Então, o que é a vida abundante? É aquela que não te falta nada, que você tem aquilo que te faz feliz, que te satisfaz e que não te torna louco, né? Atrás de coisas efêmeras. Agora, a gente tem visto aqui, nesses últimos tempos, uma busca incessante pela juventude, né? Desde os botox da vida até os outros procedimentos, a gente percebe que as pessoas parece que têm um pouco de receio de envelhecer. E retardar o envelhecimento aqui entre nós está em alta ultimamente, né? O que basicamente significa para o ser humano postergar a velhice, César? Olha, a diferença entre veneno e remédio é dose. O que está acontecendo hoje? Está acontecendo, na minha opinião, eu acho maravilhoso as pessoas que querem permanecer bonitas, que são vaidosas, eu acho muito legal, até porque você eleva a autoestima, né? Agora, as pessoas estão se viciando nisso, é diferente. Então já tem pessoas que ultrapassam a fase da autoestima e isso vira um vício.
a cirurgia plástica vira um vício, os procedimentos viram um vício. Eu acho que nós temos que calcular o limite, só isso. Calculou o limite, fica legal. Passou do limite, fica ridículo. Verdade, boa. Agora, eu queria falar um pouquinho sobre uma outra situação também, que hoje nós vemos que há uma mistura muito grande da vida pessoal com a vida profissional. Às vezes a pessoa não consegue parar de trabalhar e às vezes ela não consegue perceber que a interferência é o inverso também. As escolhas muito pessoais dela estão influenciando no profissional dela. Como que eu faço para ter um equilíbrio entre essas duas vidas, a pessoal e a profissional, César? Então, quando você chega na tua família, perguntaram ao homem mais bem-sucedido do mundo por que ele era tão feliz e como é que ele separava a vida profissional dele da vida familiar. Ele disse, é muito simples, eu tenho uma árvore na porta da minha casa, quando eu entro na minha casa, eu penduro todos os meus problemas ali e vou viver a vida da minha família, dos meus filhos, da minha mulher. E aí, no dia seguinte, quando eu vou trabalhar, eu pego os problemas e carrego de novo. Essa separação é uma questão de bom senso e consciência. Até porque, se você levar os problemas, você vai perder a sua condição de bem-estar na sua família. A gente precisa separar, é necessário aprender a separar. Quando você estiver com a sua família, viva a sua família. Quando você estiver com os seus problemas, viva os seus problemas. Até porque o problema não pode durar 24 horas por dia. Né? Você tem o direito de exercer a sua função de ser humano ali como uma pessoa plena. Agora, eu tenho uns itens aqui, ó, que é competência, estratégia, planejamento, dedicação. Qual que é a proporção certa para cada qualidade e para se ter o sucesso? Ou eu misturo tudo, coloco no mesmo balaio e vamos que vamos? São todas essas, mas antes dessas tem uma outra, Fábio, que é disciplina. Então, desenvolver competências, você desenvolver os seus talentos, mas se você não tiver disciplina, não adianta nada. Você vai tropeçando no meio do caminho. Tem que ser disciplinado. Disciplinado. Por exemplo, eu tenho hora para ler, eu tenho hora para escrever, eu tenho os meus momentos. Ah, mas agora não é o momento. Não, para mim é. Eu tenho a minha disciplina. Eu chego nos eventos uma hora antes, ainda planejo as palestras. Essa disciplina, o que ela te faz? Ela te faz uma pessoa organizada, porque gente desorganizada sofre mais. E perde muito tempo procurando as coisas. Né? Então, olha só, nós temos os dois maiores ativos do planeta hoje, Fábio, são água e tempo. Água e tempo, Nós temos que cuidar dos dois. O tempo é precioso, porque é o único ativo que você não tem de volta. Então, se você é uma pessoa desorganizada, procure ser uma pessoa organizada. Por quê? Porque você está desperdiçando um dos maiores ativos que nós temos na nossa vida. Porque sem o tempo você não faria nada. Com certeza. Ó, tem uma pergunta que chegou aqui lá de Nova Odessa. Um beijo para vocês aí de Nova Odessa. Aliás, tem um amigo meu que trabalha aí na Rádio Azul, o Adriano Barbieri. Um beijo para a família dele e para ele também. Quem escreve para a gente, César, é a Maria. Ela fala assim, ô César, como refazer um sonho quando já se tem mais de 60 anos de idade? Ela está falando no nível profissional. Olha, eu tenho mais de 60, um pouquinho só, né? E eu ainda sonho muito. Eu penso o seguinte, a gente não deve fazer relação do que a gente quer fazer no mundo com a nossa idade. Por quê? Eu daria aqui, Fábio, 10 exemplos de saída de pessoas que, após os 60 anos, que construíram realmente o que queriam e fazem muito pelo mundo. Por exemplo, você pega o Yunus, que montou o Bank to the Poor, que é o banco dos pobres na Índia, que só empresta dinheiro para pobre. Hoje ele ganhou o prêmio Nobel. Então, essa ideia dele veio nessa idade. E ele tem um sonho dele, que é acabar com a miséria da Índia. Olha só. Incrível. E ele quer fazer isso quando ele chegar aos 90 anos. Olha o projeto. Ele está projetando para 90. Quando a gente faz uma projeção curtinha assim, a nossa vida fica curta.
É como você dizer assim, eu quero ter uma vidinha, eu quero ter umas coisinhas. Você vai ter uma vidinha, umas coisinhas. A nossa mente é burra, o universo é inteligente. A gente tem que saber pedir. Existem coisas que atuam no ser humano sem que o ser humano tenha conhecimento, independente dele acreditar ou não. Por exemplo, a gravidade, ninguém vê, ninguém toca. Se eu te pedir um pouquinho, você não pode me dar, mas ela está aí. A força do universo é a mesma coisa. Aproveita essa força do universo. Não fique pequeno ou pequena diante dela. Você é uma pessoa importante para o mundo, você não pode parar aí nos seus 60 anos. Aliás, eu vou dar uma dica, Maria, para você, aí de Nova Odessa e todos. Procurem Alcir Carneiro. Ele tem 61 anos de idade, vi essa notícia essa semana. E ele resolveu, ele é jardineiro, fazia serviços de pedreiro e falou assim, eu vou tomar uma decisão na minha vida. Eu vou fazer o vestibular para o curso de enfermagem no Pará. Ele passou, 61 anos de idade, está começando agora na UFPA, na Universidade Federal. Parabéns, e é assim mesmo, nós temos que iniciar os nossos projetos independente da idade, né? 60 anos hoje, olha... Não é tarde para começar. Você está na meia idade, porque você vai viver uns 120, então está na meia idade. Bom, você me trouxe um livro aqui que eu já quero agradecer, César Romão, A Semente de Deus. É isso? Para quem que eu mostro aqui? Isso mesmo, Olha só. Conta um pouquinho desse livro pra gente. Esse foi meu primeiro livro, ele conquistou já mais de 50 países. É um best-seller, né? Best-seller, inclusive países como Rússia, Itália, entre outros. E eu trouxe ele para você aqui, que essa é uma edição comemorativa dos quase 30 anos, né, desse livro, e na carreira de sucesso dele aí desde 1991. Olha só, tem uma citação de Mateus aqui, e de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia, eis que o semeador saiu a semear. E eu quero te dar uma notícia em primeira mão aqui. Em maio, eu lanço um livro novo. Tá. Chama-se Ensinamentos Bíblicos para o Sucesso, tá bom? Legal, vai guardando o nome aí, em maio a gente vai falar dele. Promete que você venha lançar aqui? Venho, com o maior prazer. Vai ser uma honra, hein? Somos pé quentes aqui, você sabe, né? Ó, se você quiser entrar em contato com o César Romão, é muito fácil. O site vai aparecer aqui no seu vídeo, ó, www.cesarromão.com.br. Acessa lá, tem todas as informações e como você entra em contato através desse mundo inteligente aqui do nosso querido amigo César Romão. Querido, meu irmão, adorei revê-lo. Eu também. Volte mais vezes, viu? Muito obrigado pelo carinho conosco sempre. Gente, no próximo bloco nós vamos falar sobre as causas, os sintomas e os tratamentos para a labirintite. Nós vamos receber aqui o otorrinolaringologista Dr. Daniel Cury. E você já pode ir mandando as suas dúvidas para o doutor através do nosso WhatsApp 11 95033 6870. 11 95033 6870, colocando o seu nome e a localidade de onde você está falando, ou até mesmo pelo nosso Instagram, @Redevida. O intervalo é rapidinho e nós voltamos já já. Nem pense em sair daí, hein? Fica com a gente.